Bom dia, torcedor vascaíno. O último golezinho aqui de café antes de começar esse Acorda Vascão com você aí, meu amigo, porque olha, uma sexta-feira que promete muito na nossa colina histórica. Sexta-feira que será com toda certeza muito movimentada. E a gente aqui, logo às 7 horas da manhã dessa terça-feira, irá trazer a você, torcedor vascaíno, as últimas informações do nosso Cruz Maltino. Hoje, sem técnico, sem diretor executivo, sem diretor comercial, sem diretor financeiro e sem o CEO, o cargo-chefe, o cargo máximo da SAF Cruz Maltina. O que será do nosso Vasco? A gente vai comentar sobre isso aqui com vocês neste Acorda Vascão. Temos muitas informações, muitas novidades e uma grande dúvida, um grande questionamento. A bola da vez na colina histórica. Será que a dupla Ramon e Emiliano Dias poderão voltar ao Vasco da Gama? A gente vai falar sobre isso com vocês. Porém, antes de começar aqui o vídeo, rapidinho, como sempre fazemos aqui no nosso canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno, e é claro, né, Vascão? Você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Caso não saiba também, faço questão de aqui agora já te avisar. Nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Temos o Acorda Vascão, que é esse vídeo que você está assistindo aqui agora, que sai sempre às 7 horas da manhã. Hoje provavelmente vai sair um pouquinho depois das 7 horas. Tivemos alguns probleminhas nessa madrugada, não conseguimos gravar o vídeo. Mas ó, tá de dia, tá claro, e a gente tá trazendo aqui esse Acorda Vascão a vocês já nessa sexta-feira de manhã. Temos também o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do dia e sai pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, que sai pela parte da noite. Show de bola, Vasco. Então conto muito aí com a presença de todos vocês do nosso canal. Se inscrevam, compartilhem o nosso vídeo, faça aí com que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao canal do Gigante Vasco. Show! Vambora! Vamos sem muita enrolação, fala logo sobre o nosso Vasco da Gama. Porque meu amigo torcedor, hoje o clima no Vasco é um clima bem estranho, né? Não se sabe, inclusive, o que será o nosso Cruz Maltino. Pois ontem, o Vasco da Gama, através de suas redes sociais, comunicou ao torcedor vascaíno a demissão do técnico Álvaro Pacheco, que chegou no Vasco no dia 21 de maio, teve ontem completado... Acredito não, né? Teve ontem completado exatamente um mês de Vasco da Gama, 30 dias, que o mês viraria hoje, sexta-feira, dia 21 de maio. E em 30 dias, Álvaro Pacheco não conseguiu conquistar nenhuma vitória. Foram 4 jogos, 3 derrotas e um empate. Sendo que em nenhuma das partidas o Vasco conseguiu jogar bola sob o comando português. É inegável isso, né? Álvaro Pacheco não fez com que o Vasco jogasse bola. Álvaro Pacheco, muito pelo contrário, acabou atrapalhando um crescimento que o Vasco vinha tendo quando chegou, no caso, no Cruz Maltino. O Vasco perde para o Criciúma pelo placar de 4-0, tem-se como técnico interino Rafael Paiva, que empata contra o Fortaleza no Castelão, pelo placar de 0-0, perde para o Atlético Paranaense, porém com um a menos dentro da Arena da Baixada, e o Vasco tendo até possibilidade, no final da segunda etapa, conseguir conquistar um empate dentro do Paraná. O terceiro jogo é uma vitória contra a equipe do Vitória e fecha a sua participação como técnico do Vasco com empate pelo placar de 3-3 contra o Fortaleza, com o Vasco jogando bola, tá? O Vasco jogou bola. O Vasco de Álvaro Pacheco, além de pontuar, jogou futebol, apresentou um bom futebol. Então assim, chega depois desse jogo contra o Fortaleza o Álvaro Pacheco, que acaba com o Vasco. O Álvaro Pacheco acabou com o Vasco da Gama em todos os sentidos. No sentido tático, no sentido técnico, no sentido anímico, do emocional. Os jogadores hoje, dia 21 de junho, estão completamente diferentes nesse estado anímico do que estavam quando o Álvaro Pacheco chegou após a classificação contra a equipe do Fortaleza. Então é importante a gente sempre pontuar. É claro que o elenco do Vasco é limitado, é claro que o elenco do Vasco é ruim, é claro que o elenco do Vasco precisa de reforços. A gente não pode tapar o sol com a peneira, meu amigo torcedor. Temos que ser sinceros e entender que o time do Vasco é ruim. Mas não esfica o lugar que tá, não esfica a bola que vem jogando, não esfica em 4 partidas, sendo que em 2 delas, ok, contra Flamengo e Palmeiras, mas outras 2 contra Cruzeiro e Juventude, o Vasco fez apenas 1 ponto.
não conquistou nenhuma vitória. Isso não pode acontecer. Então Álvaro Pacheco fez um trabalho horroroso no Vasco da Gama e mereceu ser demitido. E o pior de tudo é saber que na reunião que aconteceu ontem, né, o elenco do Vasco da Gama, a delegação do Vasco chegou de Caxias do Sul, no Rio de Janeiro, por volta das 3h30 da tarde. Pelo finalzinho da tarde houve aí uma reunião entre Pedrinho, Álvaro Pacheco e Pedro Martins. E nessa reunião o Pedrinho deixou claro o desejo dele em demitir Álvaro Pacheco. Talvez até por esse motivo que a demissão não ocorreu lá em Caxias do Sul. Talvez até por esse motivo que o Álvaro Pacheco tenha ido à coletiva. Pois durante a postura do Pedrinho em querer demitir o técnico português, o Pedro Martins bateu na mesa. Ele disse que não queria a demissão de Álvaro Pacheco. Pedro Martins foi responsável por trazer o Álvaro Pacheco de Portugal para o Vasco da Gama. Então, assim que o Pedrinho colocou na mesa o seu desejo da demissão do técnico português, Pedro Martins disse: se ele sair, eu saio. E aí, meu amigo, é uma situação muito complicada. Porque não tem como deixar no Vasco da Gama o técnico português. Sábado, amanhã, o Vasco enfrenta o São Paulo em São Januário. Sabe muito bem que se o Álvaro Pacheco estivesse na beirada de campo amanhã e o Vasco perdesse, o caos que seria dentro do nosso caldeirão. Então, exatamente por esse motivo, meu amigo torcedor vascaíno, se o Pedro Martins bateu na mesa e quis, é claro, a permanência do Álvaro Pacheco, e caso saísse, ele sairia também, o Pedrinho também, como presidente, que é na sua postura, em comum acordo, demitiu, né? Houve o desligamento do diretor executivo. O Pedrinho, até de acordo com informações, tentou sim sondar o diretor executivo para que o mesmo permanecesse, mas acabou não acontecendo. O diretor executivo saiu e não faz mais parte aí desse corpo de futebol, né, do nosso Cruz Maltino. Então agora o Vasco busca um diretor executivo no mercado, busca um técnico. Pedro Martins, de acordo com informações, como já tem negociações em andamento, fará uma transição com o novo executivo de futebol que vai chegar. A transição, no caso, envolve, né, passar ao novo dirigente as negociações que estão em curso, passar ao novo dirigente os atletas que hoje o Vasco da Gama negocia. Isso vai demorar ainda, uma saída definitiva do Pedro Martins, até por um respeito, ao meu ver, ao Vasco da Gama, porque ele poderia muito bem largar de mão, ir embora e deixar as negociações largadas, né? Mas não, realmente vai querer aí, junto a Pedrinho, pela palavra dada ao mesmo, passar tudo o que hoje acontece no Vasco da Gama para o próximo executivo de futebol. Com relação ainda a Álvaro Pacheco, o Vasco terá que pagar a multa, né, rescisória do técnico português. A informação inicial que nós tivemos é que a multa rescisória de Álvaro Pacheco tem a ver com o salário que o mesmo recebia aqui no Vasco da Gama. O jornalista Lucas Pedrosa ontem trouxe a informação que o salário até o final do ano de Álvaro Pacheco, ele teria a receber, através de seus salários do Vasco da Gama, algo em torno de 3.700.000 reais, né? No caso, é um salário aí na casa dos 616 mil reais mensais. Essa informação é do jornalista Vene Casagrande. O Vasco vai tentar ainda negociar o montante do pagamento, né? Um valor alto para o Vasco da Gama, esse valor de 3.700.000 reais, um valor muito acima, inclusive, né, daquilo que o Vasco hoje pode pagar à vista para um treinador, até porque esse dinheiro o Vasco teria por objetivo investir em reforços, já que está carente de reforços dentro do seu elenco. Então o Vasco da Gama vai tentar aí negociar junto ao Álvaro Pacheco a questão dessa multa rescisória. Como o técnico está saindo muito chateado, muito decepcionado, como informa a imprensa portuguesa, eu acho sinceramente difícil que ele aceite aí uma negociação com o Vasco da Gama com relação à sua multa rescisória. E com isso, para o próximo sábado, o Rafael Paiva voltará ao comando da equipe. Hoje teremos um treino no CT Moacir Barbosa. Eu queria muito que esse treino, inclusive, fosse aberto à imprensa. É um ponto que a gente sempre a questionar a vocês que estão do outro lado, até como uma forma de pressão. Tem que se abrir, tem que ser aberto os treinos. Sei que pessoas do Vasco assistem ao nosso canal e é um recado. O Vasco da Gama precisa abrir mais a casa, precisa abrir mais o clube. Tem que acabar com essa palhaçada que acontecia nos tempos de SAF, nos tempos de 777, em que tudo era fechado. O Vasco da Gama precisa ser aberto. O torcedor vascaíno precisa sim ter um contato maior com o Vasco da Gama. Hoje era um dia importante para os atletas virem dar uma palavra. Falar o que aconteceu. Falar o porquê de mais uma derrota. O que aconteceu com o Álvaro Pacheco. Por que não deu certo. Mas não. Fica assim. Nisso ninguém fala. O torcedor não tem nenhuma palavra de nenhum jogador. A última vez que um atleta falou foi lá contra o Fortaleza, quando o Vasco conseguiu a classificação no dia 20 de abril.
Assim, 20 de maio, perdão. Então faz mais de um mês que o torcedor vascaíno não ouve uma palavra de jogador, a não ser nas entrevistas da Globo, nos intervalos e no final das partidas. Ponto. Só isso. Então o torcedor também merece um pouquinho mais de satisfação. O torcedor vascaíno quer entender não apenas da nossa boca, mas da boca de vocês, do Vasco, da imprensa, o que está acontecendo com o nosso clube nesse momento tão complicado. Então hoje teremos treino CT Moacir Barbosa. Esse treino será tocado pelo técnico interino Rafael Paiva. É hoje o nome de confiança, sim, internamente, principalmente pelo bom desempenho que teve, né? No caso, nas 4 partidas que comandou o elenco profissional do Vasco da Gama. Rafael Paiva, que vem desempenhando um excelente trabalho também no Sub-20 do nosso Cruz Maltino, é realmente um técnico muito bom. Ele que realizou um grande trabalho no Palmeiras nesses últimos anos, sendo campeão da Copa do Brasil, sendo campeão brasileiro, e chega agora ao Sub-20 e vai indo muito bem. Um técnico aí que dos últimos 6 jogos com o Sub-20, para você ter noção, ele não tem nenhuma derrota. 2024, eita, ferro, deixa eu passar a bola. 2024 são 4 partidas, aliás, são 10 partidas e 9 vitórias sob o comando do Sub-20 Cruz Maltino. Esse é Rafael Paiva, técnico que amanhã, contra o São Paulo, às 9h30 da noite em São Januário, estará na beirada de campo. Porém, meu amigo torcedor, é claro, o Vasco irá ao mercado. O Vasco vai procurar um nome para ser o substituto aí do técnico Álvaro Pacheco. Rafael Paiva não será contratado, né, em definitiva, ele não será o novo técnico do Vasco da Gama. O Vasco vai ao mercado em busca de um novo treinador. O presidente, nesse momento, Pedrinho, é claro, começa a avaliar opções no mercado e, inclusive, não descarta a volta de Ramon Dias. E essa é a informação que a gente vai entrar aqui a vocês nesse momento do vídeo. Pedrinho internamente avalia, sim, o retorno da dupla Ramon e Emiliano. Até porque é importante falar aqui com vocês. Naquela goleada sofrida pelo Vasco da Gama para a equipe do Criciúma em São Januário, houve uma grande confusão. Até o momento, né, a gente não tem uma palavra final ainda sobre esse assunto. Uma parte fala algo, outra parte fala outra. No caso, o Vasco alega que Ramon e Emiliano pediram demissão. A dupla Ramon e Emiliano alega que o Vasco o demitiu, né? Então tá cada um para um lado. Se no caso, né, Ramon e Emiliano foram demitidos, eles têm direito a receber a multa rescisória. Se Ramon e Emiliano pediram demissão, o Vasco tem direito a ir até a justiça e pedir o valor da multa à dupla Dias. Então tá toda essa confusão. A informação que nós temos aqui é que Ramon e Emiliano não irão entrar na justiça contra o Vasco da Gama. Eles não têm esse objetivo, até porque amam o Vasco. Amam o Vasco da Gama. Se eles quisessem entrar na justiça, se eles quisessem tomar dinheiro do Vasco, eles já teriam entrado. Não entraram ainda. E uma informação até importante a vocês. A volta de Ramon e Emiliano seria algo até importante para solucionar esse litígio que vem acontecendo. Isso, dessa rescisão contratual, dessa saída, né, melhor dizendo, de Ramon e Emiliano, já aconteceu há mais de um mês. E até o momento não houve solução, o que é um grande absurdo também. Aqui, importante passar aqui a vocês, né? O Vasco teria que ter solucionado a situação há mais tempo. Como não solucionou, como ainda há um litígio, o Vasco até entende internamente que a dupla de Ramon e Emiliano seria importante para solucionar esse grande problema. E olha, meu amigo torcedor, é importante falar. Ramon e Emiliano não foram demitidos pelo desempenho que eles vinham tendo. Nada disso. Foi demitido por uma rusga interna. Havia um problema entre a dupla Ramon e Emiliano e Lúcio Barbosa, que era o CEO da SAF. Eles tinham problemas. Não se falavam. Não se gostavam. Não se gostavam mesmo, tá? Era feio o clima com esses dois. Com essas duas partes, melhor dizendo. Hoje, com a saída de Lúcio Barbosa, a volta de Ramon e Emiliano tende a ser muito mais provável. Até porque, meu amigo torcedor, Ramon e Emiliano tem muita moral com esse grupo. Não sei se vocês lembram, porém, após, né, a partida contra o Criciúma, quando o Ramon e Emiliano eles dizem dentro do vestiário sobre o desejo de saída, é o elenco que na hora conversa com a dupla e convence os dois a ficarem. O elenco gosta muito de Ramon Dias e Emiliano Dias. O elenco inclusive se vira para o grupo e fala que amanhã contra o São Paulo são os dois na beirada de campo. Meu amigo, é outro sangue, é outra garra, é outra vontade, pelo carinho que esse grupo tem com a dupla argentina. E olha, é possível. Não é possível estar contra o São Paulo, porque isso não irá acontecer. Mas é possível que os dois voltem sim. Os dois estão regularizados ainda pela CBF. Os dois, caso, né, o Vasco realmente tenha esse desejo de
ter a volta dos dois, o retorno dos dois, eles já estão regularizados. Não teria problema nenhum eles estarem na beirada de campo o quanto antes pelo Vasco da Gama. Então, exatamente por esse motivo, o Vasco entende, sim, que é viável um retorno da dupla. Hoje, Emiliano Dias se encontra no Rio de Janeiro com toda a sua família. Filho, inclusive, do Emiliano Dias atua em um clube aqui do Rio de Janeiro. É um jogador, né, de futebol, salvo engano, da categoria sub-10. Então, Emiliano frequentemente, direto, ele está assistindo aos jogos do seu filho em algum lugar aqui do Rio, acompanhando as partidas. A sua família está aqui. E Ramon Dias chegou ontem ao Rio de Janeiro. Sábado, amanhã, será aniversário do Ramon, no dia do jogo do Vasco contra o São Paulo. E Ramon Dias veio ao Rio para passar esse período com toda a sua família. Então, assim, hoje a dupla Ramon e Emiliano está no Rio. Eu não acredito em acaso, eu não acredito em destino. Eu acredito que Deus proporciona as coisas para nós. Não sei se tem o envolvimento de Deus aí. Creio que não. Mas se você acredita em acaso ou quer acreditar em Deus nessa situação, Ramon e Emiliano o Ramon Dias, né, que não vem ao Rio de Janeiro há tanto tempo, Ramon Dias está afastado do Rio desde o momento que foi demitido. Ele volta ao Rio após o Vasco estar sem treinador. Uma viagem que já estava marcada há muito tempo. Então, assim, é muito estranho também como as coisas acontecem. Ramon está no momento ideal, no lugar ideal, na hora ideal, e talvez todos esses fatores, né, juntos possam fazer com que Ramon Dias volte ao Rio de Janeiro. Informação até que ele, sim, gostaria de voltar a comandar o Vasco. E ontem surgiu até uma informação, né, de que o Vasco teria feito contato. No caso, o Hernan Castillo, da Rádio Continental, trouxe a informação que o Vasco voltou a falar com Ramon e Emiliano Dias. E olha, meu amigo torcedor, a informação que eu tenho a vocês, e falo aqui diretamente com o próprio Emiliano, eu troquei uma ideia com ele ontem rápida e perguntei sobre essa situação, ele revelou que não. Até o momento não houve contato nenhum do Vasco da Gama, tá? Então, uma informação importante, revelada, falada pelo mesmo. A gente, é claro, não gosta de trazer as fontes, mas como é um caso importante para você entender o que de fato está acontecendo, Emiliano Dias disse que até o momento não houve contato. Se houver um contato, a gente vai trazer a vocês. Mas até o momento não houve absolutamente nada entre Vasco e Ramon Dias, entre Pedrinho, o atual presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, e a dupla, né, que realmente tem um carinho muito grande por parte da torcida Cruz Maltina. E só para fechar aqui este Acorda Vasco com vocês, tô vendo muita gente falando aí dessa primeira janela de Ramon e Emiliano Dias no Vasco da Gama, né? Trabalho péssimo na montagem de elenco, jogadores limitados que tiveram a digital dele, nomes que foram contratados, renovados, por um desejo de Ramon Dias e Emiliano. Meu amigo, é o seguinte, deixa eu te falar. A gente vai trazer um vídeo, salvo engano, o Fala Gigante vai ser nesse sentido, sobre essa situação. Mas a dupla Ramon e Emiliano Dias tiveram mínima participação nessa janela de transferência. Tirem isso da cabeça de vocês. Tirem a ideia de que os dois participaram do planejamento de futebol do Vasco. Não participaram. A relação entre eles e Lúcio Barbosa, e também com Alexandre Matos, era ruim, era desgastada, muito por essa janela de transferência do Vasco. A informação é que os dois pediram mais de 20 jogadores. Colocaram na mesa do Vasco uma lista com mais de 20 jogadores. Nenhum chegou. Nenhum dos jogadores pedidos por eles chegou. E dou um exemplo aqui a vocês. Ramon Dias queria Marlon Freitas. Marlon Freitas veio? Não. E nem sequer veio uma peça para essa posição de campo, né? Que seria uma reposição para o Paulinho. Ramon Dias pediu o André Silva. Matos cismou com o Breno Lopes e o Vasco acabou fechando com o Cleiton. Ramon Dias pediu Gustavo Coediar. Em nenhum momento o Hugo Moura foi pedido. Ramon Dias queria Gustavo Coediar. No apagar das luzes, o Matos colocou o nome do Hugo Moura na mesa. E aí, meu amigo, o Ramon Dias não tendo opção, tem aquele ditado, é melhor um pássaro na mão do que dois voando. O Ramon Dias entendia que era necessária a contratação de um primeiro volante. Não daria para ficar só com o Zé Gabriel. E hoje está nítido. O Esforço não é primeiro volante. O Galdamés não é primeiro volante. O Carvalho não é primeiro volante. O único primeiro volante que temos no elenco é o Zé Gabriel. Ramon Dias entendia que não dá para ficar com o Zé Gabriel até o meio da janela de transferência, até o meio do ano, nessa segunda janela de transferência que vai ser aberta agora. Então pediu a contratação de primeiro volante. Mas o nome era Cuejar. Depois de muita insistência, o Hugo Moura
conseguiu chegar ao Vasco da Gama no apagar das luzes também. Então, assim, tirem isso da cabeça de que Ramon Dias pediu. Não pediu. João Vitor foi um nome comprado por Alexandre Matos, bancado por Alexandre Matos. David foi um nome bancado por Alexandre Matos, que nem contou com a volta da dupla Ramon Emiliano. Foi a palavra do Matos, eles vão vir, ponto. E veio. Então, assim, é importante a gente entender o contexto antes de falar. Que muito da janela está sendo jogada nas costas de Ramon Emiliano Dias. E não foi assim, torcedor. Foi muito diferente do que está sendo falado por alguns da nossa torcida. Show? A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão. Hoje um pouquinho mais tarde do que o normal. Mas, com toda certeza, com muita informação e muita novidade. Vamos que vamos. Se inscrevam aí. Compartilhem, ajudem o nosso crescimento. E como a gente sempre fala, saudações vascaínas.